Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos o nosso curso querendo compreender melhor a divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, até agora, fizemos um esforço enorme para tentar, né, assim, muito levemente, penetrar algo do mistério da encarnação. E fizemos isso usando a linguagem dogmática da Igreja, falando do mistério da união hipostática. Para isso tivemos que gastar um tempão, né, para dar a você noções daquilo que significa realmente este mistério de que Deus se fez homem, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo, unus ex trinitate, uma pessoa da Trindade, ou seja, o Logos, o Verbo eterno, se fez homem. Como? Na sua pessoa, as duas naturezas, a divina e a humana, estão unidas, mas sem confusão. São distintas, mas sem separação. Isso significa que Deus, na sua sabedoria infinita e no seu poder, né, tem um segredo, um mistério, tinha um segredo, um mistério escondido desde todos os séculos, que é que ele podia fazer uma união que nós nunca tínhamos ouvido falar, não temos noção desse tipo de união. Uma união que não é uma união acidental, como a união moral que une o marido e a mulher, onde ele continua sendo, né, um ser humano distinto do outro ser humano, mas estão unidos numa unidade espiritual, ou seja, uma comunhão de vontades, num influxo mútuo de graça sobrenatural no sacramento, etc. Ali é uma unidade, mas cada um continua sendo o seu cada qual, né? E tem essa união acidental. E a união substancial é a união, por exemplo, de corpo e alma, que formam uma só natureza, a natureza humana. Ali, as duas realidades se unem numa só natureza. E a Igreja viu que esses dois tipos de união não eram suficientes para explicar a união da natureza humana e da natureza divina em Cristo, na pessoa de Cristo. Por quê? Porque se fosse só uma união moral, como o marido se une à mulher, como os santos se unem a Deus, nós teríamos duas pessoas distintas. E isso é uma heresia chamada nestorianismo. Nestório, patriarca de Constantinopla, ele dizia uma coisa é a pessoa divina, outra coisa é a pessoa humana. Maria, ela é somente mãe da pessoa humana, ela é Christotokos, ela é mãe do Cristo, ela não é mãe de Deus, ela não é Theotokos, porque é outra pessoa. Estão unidos, porque Deus habita em Jesus Cristo. Mas ao dizer isso, Nestório estava reduzindo Jesus a um santo como outro qualquer, né? Porque nos lembra Santo Tomás de Aquino que Deus, na Suma contra os Gentios, livro 4, capítulo 34, número 3, que a palavra de Deus, o verbo de Deus, habita em todos os santos desde a criação do mundo.
habitavit enim verbum Dei, et Deus ipse, e o próprio Deus, in omnibus sanctis a constitutione mundi. Então, se é isso, se é um negócio, Deus habita naquele homem Jesus, não tem diferença de Jesus para os santos. Não é? Agora, essa união é fraca, nestorianismo. Não é uma união acidental moral. Mas também não dá para você chegar e dizer, não é, como os monofisitas fizeram, que é uma outra heresia, que a natureza humana e a natureza divina estão tão unidas que elas formam uma nova natureza única. Uma mistura, uma amálgama. Isso é o monofisismo. Mono, physis é natureza em grego. Monofisismo. Isso também é inaceitável. Por quê? Porque esta união seria substancial, mas seria demais, porque a natureza humana ela seria como que fagocitada pela natureza divina. Imagina, a natureza divina infinita, onipotente, e o grãozinho da natureza humana iria desaparecer lá dentro. Esse é o tipo, isso não é união, é desaparecimento da natureza humana praticamente. Né? É como certas mitologias e religiões panteístas falam, né, que o ser humano é como uma gotinha que vai se dissolver no oceano. Nossa, eu vou um dia estar no grande oceano divino. Mas se você um dia vai estar no grande oceano divino e você vai se dissolver no grande oceano divino, isso é a mesma coisa que dizer que você, mutatis mutandis, que o seu corpo vai se dissolver no chão do cemitério e você vai ser um só com a mãe terra, né? E os vermes e os bichinhos vão comer você e você agora vai fazer parte da folha das árvores, da tripa da vaca e das nuvens que passam. Olha que maravilha! Eu vou ser um só com o universo material. Você chama isso de salvação, eu chamo isso de perdição. Você acabou, você dissolveu. Né? É absurdo. Então não dá para unir tanto que a humanidade desapareça. E esse é o erro do monofisismo. É uma união, propor uma união substancial, mas sem a distinção das naturezas. Então, o nestorianismo foi condenado em 431, no Concílio de Éfeso. Os padres de Éfeso proclamaram Maria é Theotokos. Ou seja, é uma só pessoa. A pessoa de quem, não o quê, de quem ela é mãe, é a pessoa do Verbo divino. Né? É Deus. Por isso ela é mãe de Deus. E o monofisismo foi condenado em 451 no Concílio de Calcedônia. E o Concílio de Calcedônia, então, revisa as coisas e coloca tudo numa linguagem bem clara. Até aí, pronto. Entendemos mais ou menos. A gente precisa meditar o resto da vida para realmente entrar nisso, mas nós não podemos fugir daquilo que é a linguagem canônica. Só que eu gostaria agora de propor para vocês, nesta aula, nós enxergarmos as consequências disto na humanidade de Cristo. Ou seja, a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo foi então agraciada. Veja, nós estamos acostumados a usar a palavra graça para nós. E a gente diz que Jesus é a fonte da graça, que Jesus, né, a graça vem dele, e é verdade. Mas nós temos que entender aqui como é que esta graça chega até nós através de Jesus Cristo. Vamos um pouco olhar para aquilo que os teólogos
enxergaram, distinguiram e ajuda a gente enormemente a ler os evangelhos depois. Porque o importante disso tudo é que nós depois poderemos ler o evangelho e entender um pouco melhor, meditar um pouco melhor e penetrar sobrenaturalmente nessas verdades que estão aqui para mudar a nossa vida. Então vamos lá. A natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, ela recebeu, por causa da encarnação, 3 graças. Dá para distinguir 3 graças específicas. Para mostrar essas 3 graças, eu vou usar somente as palavras do prólogo de São João, primeiro capítulo do Evangelho de São João. Para mostrar que está lá, poderia citar muitos outros textos, mas simplesmente para não ficarmos aqui nos perdendo em citações das Escrituras, quem quiser olhar mais textos a esse respeito, né, eu proponho que você olhe essa questão da graça de Cristo no livro do Frei Antônio Royo Marín, Jesucristo, né, em La Vida Cristiana. Tem o PDF à disposição na internet. Pois bem, vamos lá. Quais são essas 3 graças? Vamos aqui elencar, vamos fazer a lista, passar pelas 3 e pronto, e aí cumprimos a nossa missão. A natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo recebeu uma graça especialíssima, única, que só ela tem, que é uma graça substancial, chamada graça de união. Que é aquilo que nós já vimos. Nós vamos explicar um pouco mais, mas nós já vimos a união hipostática. A graça de união. Mas, além da graça de união, os teólogos enxergam que Jesus também recebeu graça santificante. Uma realidade que nós também recebemos. E vamos ver por que é necessário que Jesus receba graça santificante. E além da graça santificante, Jesus também, a natureza humana de Cristo, precisou receber a chamada graça capital, para ele ser o Redentor. Porque aqui, embora nós estejamos ainda investigando e meditando sobre o mistério da encarnação, você já está vendo desde o início, nós falamos, que não dá para a gente realmente perceber o mistério da encarnação sem olhar para a redenção. Então, a graça capital quer dizer aqui a graça de Jesus, cabeça como nosso Redentor, cabeça da igreja, ou seja, cabeça do corpo místico dos redimidos. Quais são? Vamos então explicar essas 3 graças que a natureza humana de Cristo recebeu. A primeira graça é a graça de união. Essa eu não preciso explicar tanto. Eu só preciso explicitar aquilo que nós já vimos até agora. Veja, nós vimos que existe uma união hipostática, ou seja, uma união substancial, uma união pessoal entre a natureza humana e a natureza divina em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que a natureza humana de Jesus, corpo e alma, está unida à pessoa do Verbo eterno e, por isso, tem uma dignidade infinita e é sumamente adorável. Isso é uma graça. Veja, a alma humana de Jesus, o corpo humano de Jesus é adorável porque unidos hipostaticamente à pessoa do Verbo. Isso quer dizer o seguinte: os anjos do céu se prostram em adoração diante da natureza humana de Cristo. Porque ela não é uma natureza de uma pessoa humana, é a natureza humana de uma pessoa divina. E essa união misteriosa, esta união fantástica, faz com que tudo em Cristo tenha uma dignidade infinita, que, portanto, merece adoração e tem um mérito
agradabilíssimo a Deus. Deixa eu falar assim, para você entender, vamos esmiuçar isso. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer o seguinte: quando Jesus, pequenino, como criança, emitiu aqueles seus pequenos gemidos, vagidos de criança, aquele simples choramingo da criança ali, no colo da mãe, isto tem uma dignidade infinita diante de Deus. O corpo de Cristo, uma gotinha de sangue de Cristo tem uma dignidade infinita e merece ser adorado por nós. Todo pequeno ato, Jesus serrando madeira, lá na carpintaria de Nazaré, o Pai olhava para esta natureza humana, para aquele corpo, para aquele braço fazendo esse movimento aqui, ó. O Pai olhava para o Filho, o Pai do céu, e eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência. Então, vejam, aqui, quando nós falarmos de graça santificante, nós iremos falar mais da alma de Cristo. Mas aqui nós estamos falando do corpo e da alma, e isto é uma graça única, isso é uma graça que só Jesus tem, isto é uma graça substancial, não acidental, é a graça substancial com a qual esta natureza humana, corpo e alma, foi agraciada. Por isso nós podemos adorar a mínima gota de sangue de nosso Senhor. É sumamente adorável. Porque, assim, veja, vamos pegar uma coisa para você entender mais claramente. Vamos aqui nos reportar a Jesus no túmulo. Quando Jesus morreu na cruz, entregou sua alma a Deus, tudo está consumado. E dando um grande grito, expirou, muito bem, a alma se separou do corpo, Jesus morreu. O corpo de Cristo estava ali em estado cadavérico. Ok? Aquele cadáver, o cadáver de Cristo, nos braços de Maria, lá em Nossa Senhora da Piedade, a Pietà. O cadáver de Cristo é adorável. Sumamente adorável. Por quê? Porque a morte separou a alma do corpo, mas a morte não conseguiu separar a unidade extraordinária que Deus fez na união hipostática, em que o Verbo estava unido àquela natureza humana. Uma natureza humana agora morta. Um corpo cadavérico. Mas unido ao Verbo eterno. De tal forma que, mesmo a alma separada do corpo, o Verbo estava unido à alma de Cristo. O Verbo estava unido ao corpo de Cristo. Então, não sei se deu para entender, essa é a graça da união. Agora, vamos... Aqui é difícil a gente entrar no interior de Jesus, mas vocês imaginem esta alma bendita do nosso divino Salvador, vendo que o seu Pai eterno lhe agraciou com esta união e que diante desta humanidade, a alma de Cristo vê todos os anjos, todos os santos adorando, etc. e tal. Como esta alma agraciada
não canta para Deus um hino de louvor por ter sido objeto de uma graça não merecida? Porque a graça da união não foi merecida. Para ela ser merecida, precisava que a natureza humana existisse antes e depois recebesse a graça da união. Ela existia antes, aí fez alguma coisa para merecer e depois uniu. Mas não foi. Ela já foi, essa natureza humana, corpo e alma, já foi criada agraciada. Portanto, a graça da união não foi merecida por Cristo. No Evangelho de São João, nós lemos isso no prólogo, capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Né? Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Né? Kai ho logos sarx egeneto, em grego. E o logos se fez carne, né? E armou a sua tenda entre nós. Essa é a expressão do grego eskenosen en hymin. Mas aqui é que vem. Ele diz: e nós contemplamos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Então, a glória de unigênito do Pai, essa é a graça da união. Essa realidade de que a humanidade de Cristo é a humanidade do unigênito do Pai, né? Então, essa doxa, doxan hos monogenus para patros. Uma graça como unigênito do Pai. Agora, essa é a primeira graça, graça de união. Mas essa é a graça substancial. As outras duas que eu vou comentar, a graça santificante e a graça capital, são graças acidentais. Tá? Elas são necessárias, mas elas não decorrem da união hipostática. Por que Jesus precisava de graça santificante? Bom, para a gente entender por que Jesus precisava de graça santificante, a gente tem que entender o que é graça santificante. E graça santificante é o seguinte: vamos aqui sair um pouco da divina pessoa de Nosso Senhor e vamos imaginar a conversão de São Paulo. São Paulo está andando lá a caminho de Damasco, de repente uma luz o atinge e ele cai no chão. E Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, etc. E tal. De repente, Saulo converte. Você não vê que Saulo sofreu uma certa violência da parte de Deus? Isso é uma graça atual. Né? Essa é a diferença entre graça atual e a graça santificante, que é a graça habitual. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é que Deus age na sua graça com todos os seres humanos. Deus está sempre, todos os pecadores do mundo, Deus está lá mandando graças atuais para dizer: vem para casa, cara, volta, filho pródigo, vem para mim. Então, assim, a coisa em São Paulo é mais clamorosa, né? Bum! De repente. Mas com qualquer pessoa que se converte, existe essa graça atual. A graça atual, porém, de uma pessoa que ainda não se converteu e não recebeu a graça santificante, né? Ela é, de uma certa forma, uma violência. Por quê? Porque Deus move o homem, mas o homem não participa desse movimento de forma plena. Ele participa de forma receptiva, mas não de forma plena. Deixa eu explicar. Comparação. Uma pessoa que faz dança de salão. O bailarino pega a sua parceira para dançar uma valsa. Mas se, ao invés de pegar a sua parceira para uma valsa, ele pegar um saco de batata, o bailarino pode mover o saco de batata, mas o saco de batata está sofrendo violência. Ele não está participando em nada. Ou se ao invés de pegar um saco de batata, pegasse, sei lá, uma boneca de pano.
A boneca de pano, ele vai amarra o pezinho da boneca de pano no pé dele e dança com a boneca de pano. A boneca de pano está sofrendo a ação do bailarino? Sim, de forma violenta, ela não está participando em nada. Mas outra coisa é quando o bailarino pega a bailarina e ela, que parece tão passiva, sendo conduzida por ele, na verdade é profundamente ativa, porque é com os músculos dela, com a vontade dela, com o talento dela, com a habilidade dela, com a destreza dela que ela está participando daquela dança. A graça santificante é isso. A graça santificante, ela é dada para a nossa alma e da alma, de uma ação de Deus, ela na alma, ela fica lá. Ela é chamada de graça habitual porque ela fica lá como uma realidade entitativa, mas ela brota na inteligência e na vontade. Então, o que acontece com os santos? A graça santificante não existe só em Cristo, não. Ela existe em nós. Então, para entender, o que acontece conosco? Quando você, porque está em estado de graça, a graça santificante está lá na sua alma, e você então vê que a sua inteligência começa a agir, sim, com a sua inteligência humana, é a sua inteligência, mas você começa a enxergar a coisa a partir de um dom que Deus te deu, que é o dom, por exemplo, da sabedoria. Você consegue, nossa, mas que compreensão que eu estou tendo aqui, peraí, quem que está inteligindo isto? É a minha própria inteligência que está inteligindo, uma inteligência humana, uma inteligência criada, mas é com a minha inteligência que eu estou inteligindo. No entanto, eu vejo que tem alguma coisa que Deus colocou ali, de tal forma que não é como um dom carismático, como por exemplo, sei lá, uma pessoa em estado de pecado, de repente recebe uma visão, bom, e aquilo vem de fora como uma violência. Isso é uma graça atual. A graça atual, ela vem como que de fora para dentro. A graça santificante não. A graça santificante, ela vai e predispõe a minha inteligência para receber aquelas graças atuais. Então, a graça atual é como se fosse a graça atual é o bailarino, que é uma ação de Deus. E a graça santificante é a bailarina, que me dispõe e eu mesmo estou dançando. Não é fantástico que eu mesmo esteja enxergando com a minha inteligência, dotada por um dom divino, mas eu estou enxergando com a minha inteligência, eu estou entendendo, percebendo profundamente a grandeza, o amor de Deus. Esse é o dom da sabedoria. Então, uma coisa é, sei lá, um vidente que vê uma coisa e nem ele sabe direito o que ele viu, que foi uma espécie de violência. Outra coisa é o dom da sabedoria, onde eu vejo e eu vi interiormente. Ali tem uma coisa. Então, Jesus, para ser nosso Salvador, a natureza humana de Cristo precisava ser sábia, ela mesma sábia. E a vontade de Cristo precisava ser ela mesma amorosa, capaz de amar. De tal forma que Jesus, com a sua alma humana, era capaz de inteligir, de ver a grandeza de Deus, as coisas de Deus. Depois nós vamos falar de visão beatífica, etc. Mas, enfim, Jesus precisava ter a graça santificante com todas as virtudes decorrentes deste organismo sobrenatural, para que, como alma humana, ele pudesse conhecer Deus e amar Deus. E com isso,
nos salvar. Por quê? Porque senão, o que acontece? Claro, a união, a graça da união, ela já é esplendorosa, é maravilhosa, mas era necessário que Deus dotasse, desde o primeiro instante da existência de Cristo no ventre de Maria, de graça santificante para que com sua inteligência ele visse, com sua vontade ele amasse e realizasse todas as virtudes. Então, Cristo tem a plenitude da graça e da verdade, como diz São João aqui, continuando. Então, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa é a união hipostática, a graça de união. E ele diz, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, aí vem, cheio de graça e de verdade. Essa é a graça santificante em Cristo. Jesus é pleres charitos kai aleteias, plenus gratiae et veritatis. Ele é cheio de graça e de verdade porque ele tem a graça santificante para poder realizar virtuosamente os atos, etc. Então, Jesus é o máximo de todas as virtudes compatíveis com o seu estado. Nota de rodapé aqui, depois você pode estudar melhor, nós vamos tratar isso mais tarde, mas entender que tem algumas virtudes que Jesus não tem. Seja porque são virtudes incompatíveis com ele, que é filho de Deus. Tipo, Jesus não tinha a virtude da fé. Fé temos nós. Jesus via face a face, né? Ele como compreensor, Jesus não tinha fé. Jesus não tinha esperança. Esperança temos nós. Por quê? Porque Jesus ele vê. Então, quem vê presente não espera. Mas tinha também outras virtudes que pela dificuldade da imperfeição das virtudes, Jesus também não tinha. Jesus, por exemplo, não tinha a virtude da penitência. A virtude da penitência, ou seja, de se arrepender de seus pecados. Jesus não tinha isso. Ele não tinha pecado, é incompatível com Cristo ele ter a virtude da penitência. Jesus, por exemplo, não tinha a virtude da continência. Veja, Jesus era castíssimo, puríssimo, santíssimo, virginal. Mas a virtude da continência é a virtude que nós exercemos quando? Porque temos o pecado original e uma tendência desordenada do apetite sexual na direção errada, por causa deste movimento sexual desordenado, a gente tem que segurar. Isso é a continência. Jesus não tinha isso, porque Jesus não tinha um movimento desordenado. Não é? Então, Jesus não precisou conter seus impulsos sexuais. Então, existem virtudes que Jesus não tinha. No mais, Jesus tinha a plenitude de todas as virtudes. Não é? Ele é pleres charitos kai aleteias, pleno de graça e de verdade, ou seja, ele é o homem, o anthropos. Né? A palavra aqui, anthropos, é que homem em português é um negócio assim meio complicado, porque quando ele fala homem em português, você está falando do varão, que em latim é vir, tradução para português, homem ou varão, que ninguém usa mais, e homem é o ser humano enquanto alguém que tem natureza humana, anthropos, né? Homo em latim, que em português a gente traduz também como homem, tudo bem. Então, Jesus é o anthropos verdadeiro. Quando Pilatos, na paixão, leva Jesus para fora e diz, ecce homo, eis o homem. Claro, aquele lá é o Filho de Deus. Mas ele é a natureza humana como Deus a sonhou, pleno de graça e de verdade, a verdade sobre o ser humano. Ou seja, Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade?
E Jesus é a verdade. É também a verdade sobre o homem, a verdade antropológica. Jesus é, digamos assim, o homem universal, ou seja, é o modelo de toda a humanidade, cheio de graça e verdade. E, finalmente, uma terceira graça, a chamada graça capital. O que é a graça capital? É a graça de Cristo cabeça. Nós vimos duas graças, a graça da união, a graça santificante. A graça capital. A graça capital, ela é necessária para Jesus para que ele seja verdadeiramente o Redentor da humanidade. Explico. São Paulo diz assim, em Adão todos pecaram. Em Cristo fomos todos redimidos. Agora, veja, que em Adão todos nós tivéssemos pecado, tem uma lógica. Adão estava lá no começo. Adão está na fonte. Então, ele é o pai. A empresa dele faliu. Nós somos os herdeiros da massa falida. Então, nós estamos herdeiros de uma situação negativa. Agora, Jesus veio muito tempo depois de Adão. E como é que nele nós fomos todos redimidos? Bom, precisa aqui da graça do novo Adão. Ou seja, a graça que foi dada à natureza humana de Cristo de ser a cabeça de toda a humanidade. Em Cristo todos fomos redimidos, porque isso foi uma graça dada àquela natureza humana. Ou seja, em que consiste essa graça capital? Não é? Consiste, estamos sempre falando de mistério aqui, não é? Mas consiste no fato que a graça número 2, graça santificante que a gente falou, em Jesus, ela é tão abundante, tão transbordante, que ela é infinita pelo fato de ser a graça santificante daquela natureza humana que tem a graça número 1, a graça de união. Então, isso transborda de uma forma extraordinária, de tal forma que, prólogo de São João, versículo 16, de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Né? No grego original, ele diz assim, hoti ectu pleromatos autu, o pleroma de Jesus, da sua plenitude. Né? Ectu pleromatos autu, remeis pantes elabomem, todos nós recebemos caiharim anticharitos, e graça sobre graça. Né? Na tradução da Vulgata, né? Et de plenitude eius nos omnes accepimus et gratiam pro gratia. Então, a graça que transborda da cabeça, que é Cristo, para os membros, que é a igreja. Para a gente, no entanto, entender o que é a graça capital, e aqui que é importantíssimo a gente perceber isso, a gente tem que ter um conceito de igreja. E é por isso que, hoje em dia, as eclesiologias, a concepção que o pessoal tem de igreja, nasce exatamente do fato de que, já que eles não têm cristologia, ninguém estuda cristologia para falar de graça capital. Se você não fala de graça capital, você não vai entender o que é a igreja. Pronto, acabou. O que é a igreja? Veja, uma coisa pode ser um corpo de 3 maneiras. Existe o corpo físico. O corpo físico quer dizer o seguinte, se eu cortar a minha mão, a mão morre. Porque ela recebe um influxo do corpo. Então, veja só, a minha cabeça física, meu cérebro, ele transmite
primeiro, a cabeça ela é mais digna, o corpo inteiro sabe disso. Quando cai um objeto de lá de cima, o braço, ele prefere receber o golpe por causa da dignidade da cabeça. E você não precisa fazer uma aula de metafísica sobre isso. O seu corpo já faz isso. O braço sabe que ele vai se lascar, mas ele quer proteger a cabeça. Ou seja, a dignidade da cabeça é preeminente. E da cabeça vem, né, uma ordem para o resto do corpo. E nesta ordem, a minha cabeça ela governa a mão e diz, vai, pega o livro. Tanto por uma ordem interna, porque vem aqui a ordem de pegar, como por uma influência externa, porque já que na cabeça, por exemplo, está o olho vê onde está o livro e orienta a mão. Internamente manda, externamente orienta. São detalhes filosóficos que podem ser explorados. Esquece esses detalhes. O fato é o seguinte, isso é um corpo físico. O corpo físico, a cabeça ela tem preeminência, ela tem uma primazia na ordem, ela governa internamente, externamente, etc. Por analogia, então isso daqui é, digamos assim, cabeça como nós conhecemos fisicamente. Por analogia, você pode dizer que existe um corpo moral. O que é um corpo moral? Um corpo moral é uma sociedade, não é? Por exemplo, você tem um exército e o quartel-general, o Estado-Maior do exército, ou o comandante em chefe, é a cabeça e manda no corpo. Agora, é evidente que o soldado que está lá na trincheira dando tiro, pum, 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 não é parte do corpo fisicamente do general que está dando ordem lá no quartel-general. É o mesmo corpo, mas metaforicamente. Ou seja, isso é uma união moral, não é uma união física. A minha mão tem uma união física com a cabeça, ok? Já o soldado lá na trincheira tem uma união moral com o quartel-general. Ele recebe as ordens e ele obedece. Mas ali é uma coisa que depende de um ato de vontade dele, de uma união, de uma lealdade, de uma disciplina, etc. Vocês entenderam que não é a mesma coisa. Só que a igreja não é uma coisa nem outra. Ela está no meio. É o que nós chamamos de corpo místico. O corpo místico, ele nem é físico e nem é moral. Ele tem algo das duas coisas. A igreja, ela tem o influxo como que físico, porque nós realmente recebemos da cabeça que é Cristo a plenitude da graça que transborda. Então existe um influxo real de recepção do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, não é? Nós, membros, continuamos sendo independentes, porque nós podemos objetar e podemos dizer não. Nós podemos ser dóceis e dizer sim, que tem aquele aspecto do corpo moral. Não é? Então existe verdadeiro influxo, mas existe também uma certa realidade que não é tão físico assim. Então, por isso que a gente diz que a igreja é o corpo místico de Cristo. A palavra místico quer dizer isto. É um negócio entre o corpo físico e o corpo moral. É o corpo místico. Agora, se você entende que é um corpo místico, você entende então o que é a graça capital, a graça de Cristo cabeça. Que é aquela divina humanidade, ou seja, a humanidade de Cristo unida à pessoa do Verbo Eterno, recebendo, por causa da graça da união, ela recebeu, graça número 1, ela recebeu graça santificante, né, em tal plenitude que transborda sobre os membros do seu corpo. Graça capital, as 3 graças. Daí você vê
como se resolve muito problema da igreja, assim, problemas básicos e fundamentais das pessoas que não acreditam. Essa igreja, não sei o quê. Aí você entende quando a gente diz, eu já falei em vários cursos, várias vezes, que de alguma maneira mística, a igreja é uma continuidade da encarnação do Verbo. Por quê? Porque nós somos membros do seu corpo místico e a igreja recebe o influxo desta cabeça que está gloriosa lá no céu. E este Christus totus, esse Cristo total, cabeça e membros, ele está sendo gerado ao longo dos séculos e só será gerado totalmente e terminado quando Cristo voltar na glória para julgar os vivos e os mortos. E aí vai estar definido quem é membro, quem não é membro, e pronto. Isto é a igreja. É claro que é um mistério. Mas se você entende um pouco mais da graça na humanidade de Cristo, ou seja, na sua natureza humana, você então entende esse transbordamento, e aí, a partir disso, nós podemos fazer eclesiologia. Aí você pode entender alguma coisa do que é a igreja. Mas se essas coisas não são distintas teologicamente, o troço, você fica suscetível de toda heresia, e aí a igreja vira realmente uma agremiação, vira uma ONG, né? Onde você está participando de uma ONG e pronto, você pode sair. Então, por isso que os santos vivem o drama, sempre viveram o drama de viver como filhos da igreja. É por isso que Santa Teresa d'Ávila morre dizendo: enfim, sou hija de la iglesia. Sou filha da igreja. Por que os santos derramavam seu sangue para morrer filhos da igreja? E o mínimo sinal, perigo de cisma, de apostasia, de divisão, de falta de união com esse santíssimo corpo místico de Cristo, para eles era como um abismo, era como arrancar-lhe os membros. Eles preferiam perder a vida a perder esta união. Por quê? É nele que nós somos salvos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.